Oi pessoal, o meu nome é Silmara. Eu fiz uma caixa com a tampa efeito madrepérola essa semana e postei nas redes sociais em alguns grupos. O pessoal me perguntou bastante como que era feito, né, essa técnica, e hoje eu vim mostrar para vocês. Então pessoal, para fazer esse efeito na tampa, eu preparei ela com base para artesanato, lixei e depois passei 3 demãos de tinta acrílica branca. A tampa ela tem que ficar bem branquinha, porque senão esse efeito não fica legal, tá? Então prepara como de costume a sua peça e passa 3 demãos, 4, até ela ficar bem branquinha. Eu usei essa tinta aqui, ó. Então vamos começar? O produto utilizado para fazer esse efeito é o verniz vitral na cor madrepérola. É esse daqui, ó. Ele tem de várias cores. Eu nunca usei, eu só uso esse aqui na cor madrepérola. Ele tem que estar bem misturado, tá? Porque senão não dá o efeito. Então eu pego um palitinho, misturo bem. Misturo bem mesmo. Na verdade, eu deixo uns minutinhos antes, uns 5, 10 minutos antes de ponta cabeça. Abro, misturo. Aí eu vou colocar num potinho. E pra fazer também o efeito, você tem que pegar o pincel mais velho que você tiver. Ele é à base de solvente. Então, quando você for limpar o seu pincel, é com solvente. Aí eu vou colocar, vou despejar aqui no potinho. Ele vai bastante produto. Vou fechar aqui. Olha, eu peguei um pincel bem velho mesmo, as cerdas. Quanto mais velho, mais bonito fica o efeito. O pincel, eu utilizo ele seco. Eu não me desço com nada. Aí eu pego uma boa quantidade de produto, venho na caixa branquinha, preparada com a tinta acrílica, e vou depositando o produto em pinceladas cruzadas. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar nenhuma parte sem esse verniz, porque senão ele começa a criar buracos. E uma outra coisa importante é que você tem que começar a fazer e terminar. Não adianta você começar a fazer e atender um telefone, e atender a criança que tá chorando. Tem que escolher um momento calmo aí, um momento que você vai conseguir se dedicar. Olha como ele vai ficando bonito. Se tiver algumas bolinhas, com o próprio pincel, a gente vai estourando. E ele já vai dando o efeito. Olha que lindo que vai ficando. De vez em quando dá uma olhadinha contra a luz para ver se tá tudo preenchido. Se não tiver ainda molhado, repõe um pouquinho de produto onde ficou um buraquinho. Presta atenção, ó, aqui ele já tá secando, então, se a gente volta com o pincel, ele pode ficar, não pode ficar tão legal como a gente deseja que fique. Porém, a gente pode colocar um pouquinho de produto.
gente vem com o pincel bem umedecido e passa por cima, é isso que eu tô querendo dizer. Vou pegar mais um pouco, vai bastante, tá, gente? Bastante. Esse vidrinho aqui, deixa eu ver quantos ml que ele tem. 37 ml. Vai praticamente um vidrinho pra caixa, pra tampa da caixa. Depende do tamanho da tampa, né? Depende do tamanho. Aqui eu usei meio, mas ainda tem as laterais. Depois que preencheu tudo, as laterais, tem que esperar secar. Eu deixo secar bem. Ó, aqui ficou um buraquinho, ó. Então, com o pincel com bastante produto, eu volto aqui e giro o pincel. Se vier com o pincel quase seco, ele fica feio. Eu deixo secar de um dia para o outro. Então, é assim que é feito esse efeito madrepérola. Meninas, eu notei que em alguns pontos a tinta abriu e aí fica uns buracos. Quando acontece isso, eu venho com o próprio potinho aqui do produto, jogo assim e giro o pincel em várias direções. Tenta não levantar muito para não ficar bolhas. E se formar uma bolinha, é só a gente estourar com o próprio pincel, ou se você tiver um palitinho por perto. Então, fica assim uma camada grossinha. O meu, pelo menos, fica uma camada grossa de verniz. Verniz, quando eu falo verniz, é esse produto, né? O verniz madrepérola. O meu é da Acrylex. Eu tô usando da Acrylex, eu não fiz teste com outra marca. Quando a gente coloca o pincel numa parte que ele já tá secando, fica uma marca não muito bonita. Aí eu jogo mais produto e giro com o pincel. Tem que ter paciência e tempo pra fazer. Quando eu digo tempo, é assim, a gente não pode interromper o processo e voltar aqui, senão ele já vai secar, aí quando você colocar o pincel vai manchar. Não vai ficar o efeito madrepérola, ele vai ficar feio. Ele vai abrindo, onde a gente deixa menos produto. Então, jogando assim, repõe onde não tem. E aí, depois ele vai abrindo também. Vai se espalhando, né? Então, é isso. Agora sim, eu vou fazer as laterais. Além da técnica
do efeito madrepérola na tampa, quando eu postei a caixa nas redes sociais, muita gente me perguntou também sobre as plaquinhas que eu coloquei em cima. Elas foram feitas de biscuit. As duas foram feitas de biscuit, aí eu decorei com strass, coloquei pérolas, coloquei um lacinho também que foi feito com biscuit. Então esse passo a passo eu vou mostrar num próximo vídeo. E eu volto para mostrar a caixa pronta, para vocês verem como que fica muito bonita. Eu vim aqui mostrar o resultado da caixa com a tampa pintada no efeito madrepérola. Eu colei um aplique, eu tô fazendo uma caixa minhas lembranças para bebê. Eu utilizei a técnica na caixa, na tampa da caixa. Eu achei que ficou bem bonita. Eu coloquei os detalhes de apliques em biscuit, MDF o nome, mas no próximo vídeo que eu ensino a como que eu fiz a parte das plaquinhas de biscuit, aí eu explico melhor, dou todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um beijo para todas.